Profetiza isso na vida da tua irmã, porque é bom estarmos na presença do Senhor. Mas com certeza tem alguém ainda que precisa ser liberto. Tem alguém, pode sentar, tem alguém ainda que precisa ser transformado, amém? E a palavra do Senhor nos diz, o Senhor me deu essa palavra aqui terça-feira na consagração, onde, pode sentar em nome de Jesus, aleluia. A Bíblia nos diz a respeito desses dois homens de Deus, esses dois homens de fé, amém? Eles estavam ali presos, mas não porque eles fizeram nada de errado. Eles estavam presos injustamente, mas ainda assim, amados, a palavra nos diz que perto da meia-noite, aqueles homens faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. Será que eu e você seremos capazes disso? De diante de uma situação tão terrível e principalmente diante de uma injustiça, a gente é capaz de louvar, de adorar, de glorificar o nome desse Deus que é poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aqui não fala que eles estavam pedindo para que Deus abrisse as portas, que Deus os libertasse daquela situação, mas simplesmente eles estavam orando e louvando ao Senhor. O que aconteceu? As portas se abriram. Aí um segredo para nós: vamos orar, louvar, engrandecer o Senhor. E tem mais, não importa qual seja a circunstância, o verdadeiro adorador, o servo do Senhor, ele tem que estar a posto em todos os momentos da sua vida para adorar o Senhor. Ainda mais que da nossa boca não saia um canto de louvor, mas que saia um gemido da tua alma. Se você se prostrar diante do Senhor, com a situação, seja ela qual for, pode ter certeza que o nosso Deus, pela sua onisciência, pela sua onipotência, pela sua presença, Ele sabe do que você está precisando. É bem verdade que muitas das vezes a gente não consegue nem abrir a boca, mas só da gente se humilhar e reconhecer que Ele é grande e poderoso para fazer muito mais além. E nesta noite o Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está aqui recebendo a tua adoração. Abra teu coração, abra a tua privacidade para o Senhor. Ele é Deus, Ele não mudou, Ele não muda e não mudará nunca, jamais. As circunstâncias podem mudar, nós podemos mudar. A nossa fé muitas das vezes pode ficar até menor do que um grão de mostarda, porque Jesus falou que ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para Deus operar o milagre. Hoje é culto de libertação, hoje é culto onde que nós vamos adorar o Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo, pelo que Ele ainda há de fazer. Mas acima de tudo, porque Ele é Deus, Ele é digno. Declare isso nessa noite. Eu vim aqui a este lugar adorar o Senhor, porque Ele é digno da tua adoração. E Ele te escolheu, Ele te separou para que você o adorasse em espírito e verdade, amém? Glória a Deus. A pastora Cosmira vai estar louvando ao Senhor, juntamente com todos nós. Amém. Glória a Jesus. Depois a gente volta. Glória a Deus. A graça e a paz. Amém, igreja? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Estamos alegres, né? De podermos estar aqui mais uma vez, exaltando o nome do Senhor. Vou convidar aqui o irmão Riley para estar nos auxiliando na adoração. E se você puder se colocar de pé, nós vamos adorar a Ele de todo o nosso coração. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Você pode declarar isso ao que está? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro
seja o louvor. Declare: seja a honra, seja a honra. Diga para Ele nessa noite: seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra somente a ti, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Abra sua voz em adoração. Poderoso Deus, cante a Ele. Poderoso Deus, o poderoso Deus. Diga: minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, adore a Ele nessa noite. Oh, poderoso Deus, oh, poderoso Deus. Diga: minha alma, Senhor, minha alma anseia por ti. Bendito seja o nome Ao que está assentado no trono. diga aí ao Cordeiro: Digno é o Cordeiro. Ele é maravilhoso. seja o louvor, Ele é bom, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Esse é esse lugar de adoração. Poderoso Deus, poderoso Deus. Erga suas mãos aos céus. Poderoso Deus, diga pra Ele: a minha alma. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, eleva sobre proviase. Poderoso Deus. Poderoso Deus, Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é nós te adoramos nessa noite. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Poderoso Deus, a nossa alma tem sede de ti, Senhor. Eu gostaria que você adorasse a Ele nessa noite de todo o teu coração, porque enquanto tu adora aqui, Ele trabalha lá. Enquanto tu exalta aqui, Ele faz lá. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos nessa noite, nós te exaltamos neste lugar, Jesus. Nós declaramos que não há outro, não há outro, não há outro como o nosso Deus. Poderoso Deus, não bloqueia. Poderoso Deus. Você pode adorá-lo nessa noite, diga: poderoso. Poderoso
Poderoso Deus. Os anjos também cantam assim. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Ah, minha alma ceia por ti. Você pode erguer suas mãos ao céu. Adore a Ele. Ele é bendito, Ele é bom. Tu és digno. Tu és santo, Deus. A terra declara a tua grandeza, a tua beleza. E não há outro. Essa igreja te adora. Faça o rio de Deus fluir aqui nesse lugar. Glória a Deus. Com a tua adoração nessa noite, com teu coração quebrantado diante dele. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Jesus, vem Jesus. A nossa alma tem sede do Senhor. A nossa alma tem ansiedade pelo Senhor. Como a coça anseia pelas correntes das águas, nós também temos ansiedade da tua presença. A nossa alma anseia por ti, Jesus. Tu és o nosso Deus poderoso, poderoso, poderoso. Oh, quem tem fôlego, louve a Ele. Glória a Deus. Ao que está assentado. Eu quero ouvir a igreja. No trono E ao Cordeiro. e ao Cordeiro seja o louvor, Diga, seja a honra. seja a honra, Seja a glória. seja a glória E o domínio. seja o domínio Pelos séculos dos séculos. Enche o seu pulmão de ar e cante nessa noite. Poderoso Deus. Oh, aleluia. poderoso Deus, Nós te adoramos, Jesus. poderoso Deus. Ah, minha alma ceia por ti. diga que Ele é poderoso. Poderoso Deus, Tu és poderoso, Deus. poderoso Deus. Eu sinto a presença dEle. Poderoso Deus. Ah, minha alma ceia por ti. Poderoso Deus, Poderoso Deus. poderoso Deus, Nós te adoramos, Jesus. poderoso Deus. Oh, minha alma ceia por ti. Nós te adoramos. Você pode aplaudi-lo nessa noite. Ao Rei Jesus, ao Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Ele é poderoso. Quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar
teu modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmã, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu venho te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende as suas mãos. Quem sabe louva Ele uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. quantas vezes quiseste então mudar o teu pensar, o teu modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa hoje na quinta-feira eu venho te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende as suas mãos. Cante com força nessa noite. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Oh, bendito seja o nome de Jesus, Ele é poderoso. Oh, Adore a Ele. A ordem de Deus nessa noite é para que não olhemos para trás, Jeová. que não viemos desistir. O povo de Israel, quando Deus dá ordem para sair do Egito, quando ele se depara de frente ao mar, ele sente pavor, ele sente medo. E ele começa a dizer para Moisés: e agora o que nós iremos fazer? Seria melhor que voltássemos, seria melhor estarmos lá no Egito, porque nós vamos perecer. E o Senhor usa ali Moisés, dando ordem para ele: simplesmente erga o teu cajado, aleluia, dá ordem para o mar se abrir. Não importa qual é a sua luta, qual é a sua dor, qual é a sua peleja, você é profeta, você é profeta. Deus te chamou como um profeta. Oh, dá ordem para o mar se abrir, dá ordem para essa porta se abrir, dá ordem, você é profeta. Ele é poderoso. Glória a Jesus.
frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui essa depressão vai ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui a angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Tente um pouco mais. A ordem de Deus para você nessa noite é para você marchar. É para você marchar. Marche. Essa é a ordem de Deus para sua noiva, para sua igreja. É marchar, marchar. Oh, glórias. Tente um pouco mais. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Jesus. Bem forte que Ele está na casa, Ele está presente. E é para Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, a exaltação. Glória. Cadê a noiva que adora? Adora aí a Ele. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Aleluia. 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 Oh, perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus. Aleluia. Eles estavam dentro de uma prisão. Aleluia. E eles colocaram no seu coração. Paulo diz: enquanto eu canto, você ora, e enquanto eu oro, você canta. Aleluia. Ali houve um grande mover de Deus quando eles começaram a orar e a louvar ao Senhor. Eu não sei qual era o louvor que saía da sua boca naquele momento, qual era a oração, a petição diante de Deus, mas a palavra de Deus diz que de repente um terremoto aconteceu naquele lugar. Querido, eu quero dizer para você, enquanto você está aqui adorando, um terremoto está acontecendo lá dentro da tua casa. Deus vai fazer. Uau! Esse terremoto não é de destruição. Não. É para colocar tudo no lugar. Porque às vezes Jesus precisa entrar e nós precisamos pedir a Ele para isso acontecer. Para Ele colocar tudo no lugar. Aleluia. Sabe quando a gente faz aquela faxina que desmonta tudo, aí limpa tudo, aí depois coloca tudo no lugar? É assim que Jesus quer fazer na minha, na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele quer colocar tudo no lugar, tudo que está fora, Ele vai começar a colocar no lugar. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra, dê um aplauso forte, com glória a Deus nessa noite. Oh, glórias, eu agradeço a oportunidade. As palmas louve ao Senhor. Glória a Deus, que maravilha adorar ao Senhor, né, amados? Muito bom poder sentar em nome de Jesus. O aviso que a missionária Natália mandou passar para a igreja é o seguinte: amadas, o banheiro, o sanitário aqui das irmãs está em reforma, tá? As irmãs vão ficar usando o sanitário dos irmãos, masculino, e os homens vão subir a escada, se precisarem. Tem sanitário aqui desse lado, tá? Aí vocês, né, usam lá em cima, que as mulheres vão usar aqui. Tá limpinho, viu, mulheres? O banheiro dos homens aí. Sábado vai estar tudo regularizado, tá? A pastora mandou avisar aqui. Amém? Entenderam? Compreenderam? Glória a Deus. Se você... Quais são os visitantes? Quem está nos visitando esta noite? Faça assim com sua mão. Congregando conosco, primeira, segunda, terceira vez. Glória a Jesus. Tem uma irmã ali, né? Glória a Deus. Como a igreja vai saudar a nossa irmã? Seja bem-vinda. Volte sempre. Seu lugar, não saia mais daqui. Amém, amada? Aqui é a casa de Deus, fique à vontade, tá bom? Glória a Jesus. Nossa irmã Miriam também está conosco, depois de passar um tempinho, né? Seja bem-vinda também, minha amada, em nome de Jesus. O culto hoje termina mais cedo. Pastora Dilma tem ensaio com todos os irmãos.
Nós não teremos oportunidade hoje. Pastor Everton, se prepare para apresentar uma criança, amém? Glória a Jesus. Vamos, aleluia. Vamos estar logo apresentando a criança. Mas antes queria falar da Santa Ceia, tá, amados? No sábado, Santa Ceia Ministerial, tá bom? Dia 3/6, às 19 horas, estejam aqui todos para nós adorarmos ao Senhor e fazermos memória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? No sábado vai ser bênção, glória a Deus. Bispo Edivaldo se encontra ainda um tanto enfermo, a igreja ore por ele, tá bom? Pastora Neia também se encontra em recuperação da cirurgia. Está tudo bem, mas só a recuperação, tá bom? Alguns irmãos também estão enfermos, ore por eles, em nome de Jesus. Vamos... Batismo também, amém, glória a Deus. Batismo, né? Nas águas, você que está se preparando para o batismo, venha, porque vai ser o batismo no sábado. Sexta-feira vai ser o último dia de discipulado, né? Sexta-feira, os irmãos que estão no discipulado, venham, que horas? Às 19h30, tá bom, amados? Aqui na casa do Senhor. Eu quero convidar o pastor Everton, se prepare, por favor. Glória a Jesus, temos uma criança. Eu queria chamar o Anthony, não é isso? Anthony, juntamente com sua mãe, Débora, e seu pai, Jonathan. É isso? Jonathan? Amém. Vire aqui à frente. Tem mais alguém da família, pode vir também, tá bom? Eu peço à pastora Aline que tire as fotos, né? Como sempre. Glória a Jesus, para a família guardar de recordação. Tem mais alguém que faz parte da família? Pode vir, sobe aqui, pode vir. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está com o microfone? Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Estaremos lendo um texto, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21. Assim como aprendemos com a nossa liderança, e aprendemos principalmente com a Bíblia, que as crianças, elas não são batizadas pelo fato de criança não ter pecado. Foi gerado por pecadores, porém a criança, ela não tem pecado. E para que serve o batismo? O batismo serve para o arrependimento de pecado. Então nós temos por base na Bíblia Sagrada e pelos ensinamentos que recebemos da nossa liderança, que as crianças são apresentadas para o Senhor. Amém? Então vamos ler um texto, Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21, que diz assim: cumpridos os 8 dias, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer, quando se contemplaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Amém? Então, segundo a Bíblia Sagrada, as crianças, elas foram apresentadas no Antigo Testamento, e assim como Jesus veio cumprir a lei, ele também foi apresentado ao 8º dia. Então estaremos fazendo esse ato. Convido os irmãos, por gentileza, quem pode ficar de pé, estarmos...
Estaremos orando nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, queremos poder apresentar esta criança diante da Tua presença, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possa crescer na Tua presença e no temor da Tua palavra. Que o Senhor guarde, livre de todo mal, não só ele, mas toda a sua casa e família, Senhor. Consagramos essa criança diante do Teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amados. Que bom, né? Pode sentar. Glória a Deus. Parabéns por apresentar seus filhinhos ao Senhor. Glória a Jesus. Ah, esqueci. Peraí, amados, peraí. Não, o certificado. Vem aqui para tirar foto, vocês dois. Venha. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amados, neste momento cadê o pastor Everton? De novo. Glória a Jesus. Vamos já passar a palavra ao pastor que vai estar ministrando nesta noite, pastor Sebastião, porque nós vamos precisar terminar o culto mais cedo, porque vai ter ensaio, tá bom? Com a pastora Dilma e toda a igreja, os que puderem ficar. Glória a Deus. Pastor Sebastião, vem aqui. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, amados, mais uma vez? Glória a Jesus. Cadê o pastor Everton? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa primeira parte e pela palavra do pastor. Amém? Fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, que nós estamos reunidos em Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem sido. Senhor, neste momento eu quero, Deus, colocar diante de Ti, ó Pai, o Teu servo, Senhor, que vai ser o ministro da Tua palavra. Eis a Tua igreja aí, Senhor, sedenta de Ti. Ó Deus, nós precisamos ouvir, Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer falar, Deus, aos nossos corações. Ó Pai, também quero Te pedir que nós não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas, ó Deus, praticantes da Tua palavra, meu Pai. Ó Deus, o nosso muito obrigado. Ó Senhor, em nome de Jesus, é o nosso pedido, o nosso agradecimento. Amém e graças a Deus. Pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para os irmãos nessa noite. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Sem mais delongas, nessa noite, vamos na palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Pode sentar, irmãos, tá bom? Pode ficar sentado. Prometo aos irmãos que nós não vamos prolongar a palavra, tá bom? Temos também aí, estamos em ritmo de festa, né? Estamos em ritmo de festa, haverá festividade. Nós temos uma semana também bem abençoada, graças a Deus. Sábado, os irmãos, não perca sábado, culto de Santa Ceia do Senhor geral e batismo. Então será que uma noite aqui extraordinária da presença de Deus. Pessoas que se decidiram a descer as águas, a nascer de novo, são pessoas que vão morrer para o mundo e vão viver totalmente para o Senhor. O nome do Senhor será glorificado na terra, amém? Então, os irmãos, não perca por esse dia, tá bom? Jeremias, capítulo 18, verso 1, quem já achou, diga amém. Bom, diz assim a palavra de Deus
para a nossa vida nessa noite. Bem, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3 diz assim: e desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Repetindo, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Que bom poder estar na presença de Deus mais uma noite essa intitulado como culto de libertação, culto de cura, culto de milagre, aonde já vimos algo bom da parte de Deus acontecer neste lugar. Uma coisa eu tenho para dizer para os irmãos: não existe melhor lugar para poder estar numa noite como essa, uma noite fria, porque você poderia estar em qualquer lugar. Quando eu olho para a igreja, eu vejo que numa noite fria como hoje, você poderia estar em casa, deitado, enrolado no seu edredom, ou no seu sofá, ou na sua cama, comendo pipoca, tomando um chocolate quente, e assim o que você quiser tomar. Mas eu entendo e compreendo que você é mais do que bem-aventurado, você escolheu estar na casa do Senhor. Você escolheu estar na casa de Deus. E o interessante é que o próprio Senhor diz que todos quanto vêm a Ele, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. O que eu quero dizer nessa noite? Talvez no parâmetro natural você não consegue enxergar o tamanho daquilo que Deus tem preparado para você aqui nessa noite. Mas nós podemos profetizar pela luz da Bíblia que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração, Deus preparou essa noite para entregar para a igreja. Eu quero ver quem acredita nisso e pode levantar as mãos para glorificar a Deus. Então para nós é uma alegria poder estar na casa de Deus, poder ter este momento com o Senhor, o momento que quando a porta da igreja se abre, onde as primeiras pessoas colocam-se o joelho no chão, e eu entendo que compreendo que as pessoas que quando entram dentro do templo, que começa a fazer a sua oração, pede-se perdão pelos pecados cometidos, ou até mesmo pelo pecado que não foi cometido. Mas também dentro da base da oração pede para que Deus opere de uma maneira poderosa, para que Deus faça o querer dele em nosso meio. Na oração você pede para que Deus abençoe a noiva, a igreja, que Deus manifeste da tua presença. Quando você dobra o teu joelho, você pede: Deus, visita meus parentes, aquele que está enfermo, ou aquela que está enferma, alguém que está em casa agora, que não tem força de vir para a igreja. Esta é a tua oração, mas a Bíblia diz, querido, que quando nós oramos com fé,
não duvidando, Deus é poderoso para atender o nosso pedido, amém? Deus é poderoso para atender a tua oração. Então eu entendo nessa noite que a tua oração, a tua petição, não duvidando, já chegou diante do trono de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, por essa vitória que Ele está concedendo para a tua vida nesse lugar? Oh glória! Por isso que estamos felizes. E eu estava hoje aqui na igreja, praticamente, essa semana, eu até falei ontem para a pastora Célia, né, que ontem foi o dia com Deus. E eu falei para a pastora Célia que na segunda-feira, para mim já foi um dia com Deus, já tinha passado o dia todinho aqui na igreja. E hoje também foi a mesma coisa. Passei o dia todo aqui na igreja, e eu fui para casa, era mais ou menos umas 5h40 para 6 horas, e voltei para atender um rapaz que o bispo Edivaldo nos orientou para atender esse homem. Voltei para casa, e eu estava aqui na igreja, onde o bispo Edivaldo falou: pastor, hoje tu está a incumbência de trazer a mensagem. E eu falei para ele: pastor, bispo, hoje eu estou um pouco atarefado, tenho umas coisinhas para fazer aqui na igreja, não tem como o Senhor passar para outra pessoa ministrar nessa noite. E ele tentou de um lado, tentou de outro. Eu me lembrei que esse dia aconteceu também com o pastor Carlos César, né? Tentamos de um lado, tentamos do outro, e não teve jeito, foi eu mesmo. Hoje foi a mesma coisa. O bispo Edivaldo disse: olha, já procuramos pregadores, já solicitamos pregadores, e não tem jeito não, é você mesmo, né? Mas nós estamos aqui nessa noite como ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus. Até porque nós temos que entender e compreender que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, agora no sábado, agora haverá aqui uma noite poderosa da parte de Deus. E vai acontecer algo tão extraordinário. Aquela pessoa que andava no mundo do pecado, no mundo das drogas, outro no mundo da prostituição, outro talvez não fez nada disso, mas fez alguma coisa que errou na face da terra, ele vai ser levado ao tanque, onde está aqui, e vai fazer-se uma pergunta para ele, e uma das perguntas para ele é: crer no Senhor Jesus de todo o teu coração? Ele vai dizer: eu creio. Confessa com a tua boca que Ele é o teu Salvador. A pessoa vai falar: eu aceito. Promete honrar e obedecer a Deus em tudo que acontece na terra. Ele diz: prometo. Aí que as coisas começam a acontecer. O que eu entendo aqui nessa noite? Nós fizemos uma aliança com Deus. Desde o dia que você veio para a igreja, desceu as águas, você fez uma aliança com Deus. E uma aliança é obedecer a Deus em todas as coisas. Aí é que eu entendo, querido, que nós somos servo, que forma-se escravo. Escravo, ele não pode, né, decidir o que ele quer fazer. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. E Deus nos deu uma palavra de alerta para os nossos corações. Deus nos deu uma palavra para que nós viéssemos estar estruturado na sua presença. Eu cheguei aqui um pouquinho tarde, e eu ouvi aqui através dos louvores, através da adoração, através da ministração da pastora, aleluia, Cosmira, e dos momentos que ela estava ministrando, ela disse que um terremoto de Deus ia bater na tua casa, aleluia. E não era qualquer terremoto, porque quando se fala de terremoto, as pessoas se assustam, mas o terremoto que vai bater na tua casa não é qualquer terremoto, é um terremoto para mudar, é um terremoto para colocar algo no local, é o terremoto que vai ajustar. Então Deus nessa noite nos trouxe aqui neste lugar, no culto de libertação, para dizer: o terremoto vem, mas não se assuste, vai colocar tudo no lugar, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus nos dá a palavra acerca da casa do oleiro. E essa palavra, ela me trouxe um grande despertar e um grande entendimento da parte de Deus para a nossa vida nessa noite. Hoje nós vamos sair daqui nessa noite com a nossa mente aberta, entendendo e compreendendo que quando se fala de oleiro, conforme está a palavra do Senhor, quando o Senhor orientou a Jeremias a descer à casa do oleiro, para que lá ele pudesse ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Jeremias fez conforme a vontade de Deus, descendo-se
a casa do oleiro. Após chegar na casa do oleiro, ele vê lá o oleiro trabalhando, e na bancada onde o oleiro estava trabalhando, havia barro, e nesse barro o oleiro começou a fazer a formação de um vaso. Mas diz a palavra do Senhor que nesse período, nesse momento, nesse meio que o oleiro estava fazendo o vaso, a Bíblia diz que o vaso se quebrou na sua mão. Aleluia. Diga: o vaso se quebrou na sua mão. Quem é bom de Bíblia sabe que não foi o oleiro que quebrou o vaso. Quem é bom de Bíblia sabe que o oleiro estava ali para modelar o vaso e não quebrar o vaso. Mas a Bíblia diz que o vaso se quebrou na sua mão. É isso que eu quero nessa noite trazer da parte de Deus. Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque a história, ela não é apenas algo simbólico. Foi algo que era preparado, pronto para o povo de Israel, e levando para si os dias de hoje, para os momentos de hoje. Nós somos a Israel de Deus, e Deus nessa noite nos trouxe aqui neste lugar para tratar com a noiva, para tratar com a igreja. E eu, se eu fosse você, não só glorificava a Deus quando Deus diz: eu estou contigo, não te deixarei e nem te desampararei, mas quando Deus também falar que vai tratar conosco, é porque Ele nos coloque isso no teu coração. Qualquer tratamento de Deus sobre a igreja não é porque Deus é ruim, não é porque Deus nos abandonou, não é porque Deus nos esqueceu, é porque algo melhor da parte de Deus está chegando sobre a tua vida. E de repente o vaso que o oleiro estava trabalhando se quebrou na sua mão. Logo que o vaso de barro que estava sendo preparado se quebrou na sua mão, veio mais uma vez a palavra do Senhor: assim como esse vaso na mão do oleiro, também és tu, ó casa de Israel. Porque o oleiro aqui, querido, o papel do oleiro era apenas fazer o vaso. E eu estava olhando, aleluia, a história do oleiro. Eu estava vendo que para fazer o vaso existe-se algumas etapas, mas eu não vou falar agora apenas da etapa. Eu vou dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Eu entendo e contemplo nessa noite que a palavra, mesmo sendo ao povo de Israel, levando-se para o lado simbólico para a nossa vida, o oleiro chama-se Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, porque ele disse: assim como sois vós, assim como é o oleiro, o vaso na mão do oleiro, assim também é vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Porque quando o barro que o oleiro estava trabalhando, estava modelando para ficar perfeito, para ser um vaso de perfeição, a Bíblia diz que ao mesmo tempo, automaticamente, enquanto o oleiro estava trabalhando, estava modelando, o vaso estava ficando bonito, o vaso estava ficando perfeito, o vaso estava ficando agradável à visão do oleiro. Mas no momento que o oleiro estava prestes a terminar o vaso, deixando-se aquele vaso pronto para outro processo, a Bíblia diz que naquele mesmo momento o vaso se quebrou da sua mão e caiu aquele vaso que estava pronto, estava sendo pronto e preparado. Mas a Bíblia diz que o oleiro não desistiu, o oleiro não voltou para trás. Por quê? Porque quem já viu o trabalho do oleiro sabe
sabe que não é um trabalho muito fácil. Hoje eu estava dando uma pesquisada e estava dando uma olhada para o vaso ser um vaso de perfeição. Existe algumas etapas. A primeira etapa é pegar a argila, é poder cavucar o chão e pegar a argila. Depois que aquela argila ela é pego, ela passa-se por outro processo. Qual é o processo? Ela vai para o outro ambiente, e naquele ambiente se joga-se água e coloca ali um plástico para que ali venha apurar, para que no outro dia possa se fazer um vaso. Depois daquele processo, o vaso agora, o barro agora é pego, e quando pega aquele barro, leva-se agora para o cilindro, aonde agora o oleiro tem agora uma bacia com água, e coloca-se agora o barro naquele cilindro. Aí ele começa agora a formar o vaso. Pega-se um pouco de barro, mas o interessante é que antes dele colocar no cilindro, ele pega o barro e começa a dar uma amassada. Aleluia. Quem é vaso de Deus aqui? Deixa eu ver quem é vaso de Deus aqui. Porque se nós falamos que somos vaso, nós vamos entender nessa noite o que Deus está querendo tratar com a igreja, o que Deus está querendo tratar conosco. Ele pega aquele barro e começa a amassar o barro. Quando ele amassa-se o barro, ele coloca agora no cilindro para poder fazer agora a modelagem. Então agora ele começa a colocar a mão sobre aquele barro e começa a colocar água para dar a perfeição daquele vaso. Eu entendo que, pela luz da Bíblia, o vaso que o oleiro estava fazendo com perfeição não era qualquer vaso, não era qualquer módulo para poder fazer o vaso. Era uma argila boa, tudo ali estava perfeito. Quando chegou no momento certo, que o oleiro olhou e que viu que o vaso já estava perfeito, logo aquele momento o vaso acabou se quebrando-se na sua mão. Aí é que eu entendo, querido, que Deus, aleluia, está sempre no controle de tudo da nossa vida. Deus agora se põe agora como lugar daquele oleiro, preparando-se aquele vaso. Eu olhando e analisando e vendo a história entre o oleiro e o vaso, eu entendo que o trabalho para a perfeição não é qualquer trabalho, é demorado, é bem bolado, é bem elaborado. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que estava sendo elaborado, de repentemente agora foi se destruído. E quando é destruído, na visão de quem não tem conhecimento, vai dizer logo: já era, não presta, tanto trabalho para nada, tanto esforço para nada. Mas o oleiro é diferente. Ele diz: deu trabalho, mas eu vou apanhar esse barro, vou amassar de novo e vou fazer um vaso conforme o meu querer, conforme a minha vontade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Alai shuribi calabassori mnaseria calabahai. Então, querido, e quando eu olhei aqui a história entre o oleiro e o barro, eu vi que há grandes processos para que o vaso venha a estar perfeito. Quando nós olhamos um vaso muito bonito, nós só olhamos a perfeição do vaso. Muitas vezes nem a planta se olha, mas olha-se a perfeição, a moldura que se está no vaso. Mas muitas vezes, para quem não conhece, não sabe que antes daquele vaso estar perfeito, aleluia, ele foi tirado da terra, e antes, para ser perfeito, ele passou pela mão do oleiro, aleluia. Se alguém está enxergando perfeição na tua vida, não se preocupe, é porque você já passou pela mão do oleiro. Se alguém está enxergando algo na sua vida e está vendo que algo está bonito, está legal, está bacana, é porque você também passou pela mão do oleiro. Mas o vaso que o oleiro estava fazendo
ele se quebrou. E quando ele se quebra, o oleiro não pensa duas vezes em pegar aquele barro, colocar de volta e fazer um novo vaso, conforme o seu querer. Aleluia. Diga para o seu irmão, quem predomina é o querer de Deus na nossa vida. Amém? Se tem vasos aqui nessa noite, é o querer de Deus. Aleluia. Porque eu compreendo e entendo, querido, que nós não somos melhor do que ninguém. Entenda-se que quando eu olhei a palavra e analisei a palavra, eu entendi que Deus, ele está no controle de tudo da nossa vida. Deus não perde o controle de nada. Deus não perde o controle de você. Mas agora entenda que este vaso se quebrou na mão do oleiro, levando-se para o dia de hoje. O oleiro é o nosso Senhor, que está aqui nessa noite. E eu entendo pela palavra é que o oleiro jamais vai desistir de fazer um vaso, aleluia. Jamais ele vai desistir de pegar o barro, de colocar no cilindro novamente, para fazer um vaso conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Mas eu entendo-se pela luz da Bíblia que Deus, estando-se no controle de todas as coisas, alguma coisa sai fora do controle, mas não é pela vontade de Deus, não é porque Deus ele quis que as coisas saíssem fora do controle, não é porque Deus não estava olhando, não é que Deus não está observando. Quando eu estava olhando esta palavra, Deus me deu aqui um entendimento muito grande para a nossa vida. Por exemplo, a parábola, aleluia, do filho pródigo. A palavra do Senhor nos diz que ali os dois filhos, havia filhos novos e filhos mais velhos, mas um dos filhos olhou para o pai dizendo: pai, eu quero a minha herança novamente, eu quero a minha herança, tudo aquilo que me pertence. O pai não tinha nem morrido ainda, mas o filho já estava querendo a sua herança. O pai poderia muito bem abrir a boca e dizer: não, eu ainda não morri, eu ainda estou no controle de todas as coisas, eu ainda que comando tudo. Mas o pai pegou toda a sua herança e dividiu para com seus filhos. Mas numa certa caminhada, vamos ler essa palavra é muito bonito. É melhor a gente abrir a Bíblia e olhar pela palavra do Senhor, para que os irmãos nessa noite venham entender e venham sair daqui com a mente aberta. Lucas capítulo 15 e versículo 11. Abra a Bíblia aí, você vai ver a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15 e versículo 11. Deus nessa noite nos trouxe aqui uma grande revelação para a nossa vida aqui nessa noite. Olha aqui o que se diz na palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. No capítulo 13 diz: poucos dias depois, não foi muito tempo, foi logo poucos dias, logo que quando a herança caiu na sua mão, com poucos dias, olha só o que aconteceu. O filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, ou uma terra bem distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente ou irresponsavelmente. No versículo 14: e havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade, e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Olha só, querido,
a situação desse homem. No versículo 16, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas de porco que comia, porém ninguém lhe dava nada. Então, e tornando-se assim, quando o jardineiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantai-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado o seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. Quando eu olho esta palavra, eu agora começo a comparar esta palavra com a palavra agora, aleluia, do vaso e do oleiro. O pai estava no controle de tudo, a fazenda era do filho, não precisava ele pedir aquilo para poder sair. Aí alguém pode abrir a boca e dizer: o que tem esta palavra a ver com a palavra do oleiro? Entenda-se bem, o oleiro estava fazendo o seu vaso, o vaso estava perfeito, o oleiro é Deus, o barro somos nós, o vaso também somos nós. Até parece que muitas vezes parece que está tudo perfeito, parece que está tudo bem, parece que está tudo legal, parece que as coisas estão funcionando muito bem, mas só Deus conhece o coração do homem, só Deus conhece o coração da mulher. Este aqui, aleluia, entendeu e compreendeu que não precisava nada, não precisava conhecer o mundo, não precisava andar no caminho errante, tudo era dele. Foi o pai que deu, foi o pai que preparou, foi o pai que criou, então tudo era dele, ele estava no controle, tudo ele poderia fazer, mas não, ele colocou no seu coração: eu vou para fora, eu vou sair da casa do meu pai, conforme diz a linguagem natural, eu vou pintar o 7 e vou borrar o 8, mas o pai estava no controle de tudo. O pai continuou no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma direção, mas o filho não. O filho saiu, gastou a fazenda, gastou tudo que tinha, mas voltou e entendeu que o pai estava no controle de tudo, a ponto dele desejar de comer as bolotas que estava ali para os porcos comer. Mas aí ele entende, compreende: eu preciso voltar, eu preciso entender que eu não mando nada, que eu não comando nada. Quem comanda é o oleiro, quem faz é o oleiro, quem opera é o oleiro, quem ajuda é o oleiro, quem está aqui nessa noite é o oleiro. E quando eu olho a palavra, eu entendo que depois que o vaso que estava na mão do oleiro, e esse vaso se quebrou, o oleiro pega de novo, coloca-se no cilindro e faz outro vaso. Só que agora ele faz o vaso conforme agora o seu querer, conforme-se o seu comando. E quando eu comecei a olhar a palavra, eu comecei a entender que quando Deus falou para o povo de Israel, assim como é o vaso na mão do oleiro, vós também estar na minha mão. O que eu quero dizer nessa noite: sorte minha, sorte sua estar na mão de Deus aqui, amém? Você pode dizer isso para o seu irmão nessa noite: que sorte, você não caiu em qualquer mão. Diga para o seu irmão: você não caiu em qualquer mão, aleluia. Não é qualquer mão, glória a Deus. Não foi qualquer mão que você caiu foi na mão do oleiro, mas não foi qualquer oleiro não, foi aquele que entende e compreende que mesmo que o barro cai no chão, mesmo que alguém passe e pisa, ele diz: mesmo assim eu pegarei esse barro, amassarei esse barro, colocarei no cilindro, mas esse vaso vai ficar lindo, esse vaso vai ficar perfeito, esse vaso vai ficar. Só que o primeiro processo foi o processo que apenas o barro que estava na mão, que ele colocou no cilindro, que ele formou o vaso, que o vaso começou a dar
a sua formosura, e agora o vaso se quebrou. Quando ele pega, que coloca de volta no cilindro, que prepara o vaso, que dá aquela eu estava vendo, querido, a modelagem do vaso, que coisa bonita. Que quando o vaso fica bonito, fica perfeito, parece que está tudo ok, porque está perfeito. Mas mesmo perfeito ainda tem processo. Diga para o seu irmão, mesmo vaso estando perfeito, mesmo vaso estando bonito, mesmo vaso estando bem modelado, porque tem vaso de tudo que é tipo, tem vaso pequeno, tem vaso grande, tem vaso médio, tem vaso liso, tem vaso trabalhado, mas isso não importa, vaso é vaso nessa noite. Deus não está preocupado nessa noite, o tamanho do vaso, se está modelado ou não. Deus está, aleluia, porque Deus nessa noite, se Ele preparou, não importa se o vaso está modelado ou se o vaso não é bem modelado, o importante é que o oleiro colocou a mão e fez o vaso. Se fez o vaso está pronto e preparado para uso, amém? Preparou-se o vaso. Diga para o seu irmão, tem vaso aí? Glória. Depois que o vaso é preparado, o vaso vai para o outro processo, o processo do descanso. Diga para o seu irmão, tem vaso aí? O que ele vai dizer para você? Ele vai dizer que ele é vaso? Diga para ele, descansa no Senhor. Não, você não me entendeu. Diga para ele, tu é vaso de Deus? Diga para ele, tu é vaso de Deus? Então descansa no Senhor. Aleluia. Porque não é porque o vaso, aleluia, está perfeito, não é o momento, é o momento agora de descansar. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está no controle de tudo. Este é o momento agora de você descansar. Mas não se preocupa, não vai ficar muito tempo descansando, não. É só o processo. Depois que o vaso passa pelo processo de descanso, que é um processo de 24 horas, sabe o que acontece? Agora já vai para o outro processo. Diga comigo, qual é o processo? O processo do fogo. Aleluia. Diga para o seu irmão, está pronto para passar o processo do fogo. Aleluia. Está pronto, porque fogo tem tudo a ver com a Bíblia. Deus batiza com fogo. Aleluia. O poder de Deus é fogo. Aleluia. No dia de Pentecoste também foi fogo. Nessa noite há fogo de Deus aqui neste lugar. Amém? Aleluia. O processo agora é o processo do fogo, aonde agora é outros que vai trabalhar com vaso. Não importa, querido, o processo que nós estamos passando. O importante é que Deus, Ele não perde o controle das coisas. Está tudo sobre o controle de Deus, aleluia. Passou pelo processo, se quebrou. Depois que se quebrou, Deus agora levanta. Porque, querido, porque na visão humana, quando o vaso se quebra, não tem mais jeito, não serve para nada. Pega a pá, ajunta-se agora e joga-se dentro, aleluia, do lixo, aleluia. Mas isso é a mentalidade. Mas o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o leão da tribo de Judá, Ele já pagou o preço pela minha vida, Ele já pagou o preço pela tua vida, e para Ele nada se joga fora. Diga para o seu irmão, se quebrou, fica tranquilo, porque o oleiro vai fazer de você um vaso novo, aleluia. Não importa, porque diante da nossa caminhada, existem os processos. É como eu acabei de dizer para os irmãos, o oleiro está no controle de tudo, tudo ele está observando, mas agora é o próprio vaso que se quebra. Não foi o oleiro, mas sim o vaso que se quebrou. Alguns processos podem acontecer na sua caminhada, porque Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que se passa na sua vida, Deus sabe o que acontece com você, e nós não somos melhor do que ninguém, aleluia. Assim como acontece processo na sua vida, acontece na nossa vida também, mas Deus está no controle, Deus está no comando. Deus não vai fazer ninguém se perder, nenhum vai se perder, nenhum vaso que está aqui nessa noite, ainda que se quebre, mas o oleiro está aqui nessa noite para poder fazer o milagre acontecer em nossa vida.
Você crê nisso? Você acredita nisso? Que Deus está observando-te neste momento agora? Diga para o seu irmão, você está sendo observado por Deus. Aleluia. Você não tem noção do que Deus está preparando para você aqui neste lugar. Você não tem noção, aleluia, porque Deus, Ele sabe também dos processos que você está passando. Deus, Ele sabe daquilo que está acontecendo sobre a minha e sobre a tua vida. Mas nessa noite, é noite de você levantar a tua cabeça. Nessa noite, você precisa entender que ainda que você quebrou, ainda que a situação desmoronou, ainda que as coisas não estão, aleluia, no lugar, hoje Deus já falou sobre o terremoto, amém? Se não está no lugar, o terremoto vai entrar na tua casa, o terremoto vai entrar na tua empresa, o terremoto vai entrar nos teus projetos, e vai colocar tudo no lugar, e as coisas vão acontecer com perfeição. Quem acredita nisso? Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Ele vai fazer as coisas com perfeição. Deus é perfeito, e se Ele é perfeito, Ele não vai deixar o nome dEle ser envergonhado, aleluia. Se Deus é perfeito, as coisas vão funcionar sobre a tua vida. Se Deus é perfeito, como Ele é perfeito, aleluia, tudo aquilo que está fora do lugar, Ele vai colocar no lugar. Aleluia. Entenda-se que o filho pródigo entendeu que Deus é perfeito. A história nada mais, nada é, querido, de que Deus também tratando-se com uma igreja, uma história, uma parábola, algo que aconteceu. É Deus tratando-se comigo, tratando-se com você. Outrora talvez aconteceu isso na tua vida. Talvez você perceba-se que não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta se espernear. Por quê? Porque o Deus nessa noite, a única coisa que Ele quer de mim, que Ele quer de você, é que reconheça que Ele é perfeito, é que reconheça que Ele está no comando, é que reconheça que Ele pode fazer. Ele pode fazer o que nós não podemos fazer. Ele pode fazer. Se você está aqui nessa noite, entenda-se, porque Ele é perfeito. Você poderia estar em qualquer outro lugar, e você está no lugar de privilégio. Qual é o lugar de privilégio? A casa de Deus. Você sabia que enquanto nós estamos aqui agora, tem pessoas que estão sofrendo? Você sabia que nesse momento agora tem pessoas que estão agora passando por situações totalmente adversas? Eu entendo e compreendo que quem tem promessa, quando Deus ele promete algo para alguém, querido, é o que acontece, que nem a história do vaso. A pessoa até sai da presença de Deus. As pessoas, pelo um período de tempo, dá a intenção que tudo vai bem, que tudo é legal, que tudo vai bacana, mas logo se os olhos se abrem, assim como este jovem perdeu tudo, mas os olhos se abriu. E quando os olhos se abriu, porque ele estava na casa do Pai, não precisava de nada, porque na casa do Pai tem tudo, amém? Sabia que na casa do Pai tem tudo? Quem sabia disso? Na casa do Pai tem tudo. Levante a mão, quem sabia disso? Você sabia que na casa do Pai tem tudo? Então hoje tem milagre na tua vida, hoje tem cura na tua vida. Hoje, se a porta estiver fechada, Ele vai abrir para você, porque Ele está aqui nessa noite e Ele não perde o controle das coisas. Então, querido, Ele tinha tudo, mas Ele resolveu de pedir a parte dele e saiu para fora. Mas que quando Ele percebeu que não era como ele pensava, não era como ele imaginava, Ele se levantou. Diga para o seu irmão, o segredo é se levantar. Porque se você for olhar pela Bíblia, ele diz, levanta e vai à casa do oleiro. Levantei-me e fui ter com o Pai. E quando ele chegou com o Pai, ele diz, Pai, pequei, eu errei, eu falhei, eu tinha tudo. Tudo estava na minha mão, tudo estava no nosso controle. Não me sentia falta de nada.
Porque quem está na casa do Pai não sente falta de nada. Talvez você não mora numa casa grande. Talvez você mora numa casa pequena, mas não te falta nada. Talvez você não mora nem numa casa grande, né? Mas uma casa bem pequena, mas também não te falta nada. Porque a presença de Deus que está aqui nessa noite, quando você vai para casa, ela vai contigo também. Aleluia. Quando você sai da tua casa e vai para o teu trabalho, a presença dele vai contigo também. Aleluia. Glória a Deus. Ele não faltava-se nada, mas ele achou que precisava pegar a sua herança e usufruir daquilo que já era dele. Mas a situação começou a ficar ruim para o lado dele. Logo que ele observou e percebeu e dizer, eu preciso voltar para a casa do Pai. Nós nessa noite estamos bem tranquilos, amém? Você pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, por quê? Porque você está na casa do Pai, e estando-se na casa do Pai, não vai faltar nada, aleluia. Se precisar de cura, Ele é a medicina que cura todo o mal aqui nessa noite, amém? Se você precisa de um milagre, seja para você, ou seja para um parente, quando você veio à casa do Pai adorar o Senhor, neste momento agora, Deus está indo ao encontro ao teu parente, e o milagre também está acontecendo lá naquele lugar, porque você está na casa do Pai. Demacel. Glória a Deus. Eu quero orar nessa noite. Bem? Glória a Deus. Falta 3 minutos para as 9. Dá para ensaiar bem, dá, pastora? 3 minutos para... Falta 3 minutos para as 9, dá para ensaiar bem, né, pastora? Dá para ensaiar? Bem, eu quero orar por você nessa noite. Se você puder ficar de pé. A igreja... Laitou queimando rebiaçar. Teleporte na Jurica na Vaxéria. E mandou devaciar. Como ontem, como tergia, como refácia. Não tenho dito eu, remante oremihai, em que posso fazer? Contemplo o teu coração. Sei do teu endereço, aonde tu moras. Lemande rebiaçai. Quantos livramentos tenho eu te dado? Levar-se-á. Homem, assim diz o Senhor. Desperta-te para um grande mover da minha parte sobre a tua vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quero eu balançar, levar-se-á, através da minha palavra que eu colocarei nos teus lábios, assim diz o Senhor. Portanto, levante a tua cabeça, porque grande será a tua caminhada. Vou eu fazer algo extraordinário na tua vida, Lemantor, e não te preocupa, porque estou eu no controle de tudo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não se preocupa, porque estou eu nesse negócio, assim diz o Senhor. Lá e devaciar. Fizeste prova de mim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu ouvi, Lemantor emihai. Por isso me coloquei-te de pé diante, devaciar, para dizer para ti, estou eu nesse negócio. Vou fazer como eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E não se preocupa, porque darei eu recurso, assim diz o Senhor dos Exércitos. Entrarei na tua causa, lavasse rebiaçai, e cante coviasneia. Conte os dias, lemande rebiaçai, e tu verás o que eu vou fazer sobre ti, levar-se-á, e sobre algo, lemande rebiaçai, que tu pediste oculto, remicanto rebiaçai. Tu pediste oculto, remande rebiaçai, mas eu ouvi em claridão, assim diz o Senhor dos Exércitos que te ama. Devaciar, cante o que me darahai. Eu quero orar por você. Demanda rebia xarabahai. Assim como o vaso na mão do oleiro, somos nós dessa noite nas mãos do Senhor. Se você está na mão do oleiro, o oleiro não vai perder a situação.
O oleiro não vai perder o controle. Tá bom, irmãos? Deus está dizendo para você que Ele não vai perder o controle de você. Eu ouço Deus olhando para mim, dizendo para a igreja nessa noite: chega, até aqui foi você, daqui para frente sou eu. Alabancho que manda é. Eu estou ouvindo Deus dizer nessa noite: chega, até aqui foi você, mas daqui para frente sou eu. Aleluia. Deus agora vai entrar nessa guerra. Deus agora vai entrar agora na história, e Ele vai fazer conforme o querer dEle. É o querer dEle, aleluia. E você está na mão dEle, tanto na mão dEle, Ele faz como Ele quer nessa noite, aleluia. Senhor Deus e Pai, neste momento, meu Senhor, mediante a Tua palavra, o Senhor nessa noite, ó Pai querido, falou Deus para nós, que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que o Senhor faz conforme o Senhor quer neste lugar. Assim como o barro na mão do oleiro, nós estamos, ó Pai querido, nas Tuas mãos. E por estar nas Tuas mãos, ó Pai querido, é o Senhor que vai trabalhar em nosso coração. É o Senhor que vai trabalhar na nossa vida. É o Senhor que vai modelar, meu Senhor. Modela conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Nós precisamos entender aqui nessa noite que o oleiro faz conforme Ele quer nesse lugar. Entendemos nessa noite que Ele trabalha conforme o querer dEle. Entendemos nessa noite que até aqui chega, até aqui para, aleluia. Até aqui o que deu para você fazer chega. Até aqui você fez a tua vontade. Até aqui você fez o teu querer. Até aqui você fez conforme o teu domínio. Agora quem vai dominar a nossa vida é o oleiro. Urabacachurabacalabandarai. Entra nessa noite, meu Senhor. Entra na nossa vida. Faz de nós, ó Pai querido, assim como o oleiro, ó Pai amado, fez aquele vaso. Porque entendemos que muitas vezes, ó Pai querido, não é o Senhor não perde o controle das coisas, mas nós achamos por muitas vezes que nós podemos andar com as nossas próprias pernas, agir do nosso jeito, da maneira que a gente quer, né? Mas aí que a gente vai entender, meu Pai querido, se a palavra não vir do Senhor, nada acontece. Se a palavra não vir do céu, nada acontece. Se o Senhor não entrar na causa, nada acontece. Se o Senhor não colocar a mão na situação, nada acontece. Mas que nessa noite, meu Senhor, assim como o Senhor usou a tua vida, dizendo que um grande terremoto ia entrar dentro da nossa casa, mas esse terremoto não era terremoto de destruição, mas era terremoto para colocar as coisas no lugar. Coloca-se, meu Deus, começando na minha casa, meu Senhor. Porque é muito fácil, meu Deus querido, nós falarmos da casa de alguém, se muitas vezes a nossa casa também precisa ser arrumada, meu Senhor. Se muitas vezes a nossa casa precisa estar em ordem, meu Deus. Oh Senhor, que nessa noite, meu Pai, começa sobre mim e vai entrando de dentro de cada lar aqui nessa noite, e vai modelando os vasos aqui neste lugar, meu Senhor, e vai deixando o vaso em matéria-prima, em ponto, em perfeição, para ser colocado na fornalha, e depois do fogo, meu Senhor, o vaso vai estar pronto e preparado para ser usado nas mãos do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia. Enquanto a pastora vai estar adorando a Deus, aproveitamos esse momento para ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar dizimando, amados, e ofertando na obra do Senhor. Eu quero pedir algo especial à igreja do Senhor, obreiros, você que faz parte desta igreja, contribua com o seu dízimo, suas ofertas ao Senhor. Nós estamos em construção aí por fora. Tem sido um gasto muito grande. E eu creio que Deus também vai trazer sensibilidade ao teu coração. Você que deixou de dizimar, você que deixou de ofertar na obra do Senhor, porque nós estamos orando para isso. Nós oramos pelos dizimistas e nós também oramos por aqueles que abandonaram, que deixaram de trazer seus dízimos para o sustento da obra do Senhor. Abra o seu coração, igreja, e dizime. Quando meu
descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. E mergulhar nas águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero, diga pra ele, e mergulhar nas águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, diga pra ele, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Vocês quebram o meu orgulho e mergulhar nas águas do me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero, oh, e mergulhar. Teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, e nós te agradecemos pela palavra ministrada. Continue usando o teu servo, Senhor, que a tua palavra seja aplicada no nosso coração, Senhor Jesus. Nós ainda iremos permanecer aqui no templo para ensaiarmos o louvor que será entoado ao teu santo nome, Pai. Ó Deus amado, na festividade, Pai, ser conosco. O Senhor é a nossa força. Conduz aqueles em segurança que já estão se deslocando. Leve em paz e dá uma noite na tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. E a igreja declare: amém.